e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo. O mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, Deus tem dado para nós essa direção do evangelismo, porque nós evangelizamos aqui na praça. Mas hoje eu quero primeiramente mostrar para vocês como começou esse trabalho nessa praça de Benfica. Não foi agora que começou, isso tem muitos anos que começou. Alguém pode conhecer esse carro aí? Alguém lembra desse carro? Amém? Então já sabe. Aí eu conheci um casal de missionários. Aí eles começaram a me ensinar a evangelizar. E nós íamos nessa região de Juiz de Fora, para todos esses municípios aqui. E nós orávamos juntos no monte. E no domingo a gente evangelizava. Era uma bênção. Parece que eles são missionários, sabia? Através dele, através desse casal aí, teve um missionário que foi enviado para trabalhar no Iraque. E lá dirigiu uma igreja. E foi fogo puro. Amém? Pode passar. Aqui foi a primeira cidade no Pará, em Capanema. Vai outro, quase outro. Aí foi em Tracuateu do Pará. Pode mais. Aí é o Tracuateu também. Aí é o Cúpito. Pode mais. Aí é uma festa. Aqui já é uma escola dominical, uma congregação. Uma outra congregação. Aí é considerada a segunda estação de trem, a qual Daniel Berg Bonavini ficava na cidade chamada Bragança do Pará. Ali é a segunda estação. Depois de Bragança, saía dali, aí passava para Miraselva. Depois de Miraselva ia para Capanema, a qual foi aquela primeira igreja que eu tive. Depois foi para Ananideu, Taciadeu, para chegar na capital, que é o Belém do Pará. Amém? Assim, segundo as informações, eu estive lá nessa cidade. Pode passar mais. Aí é outra congregação. Pode passar mais. Aí essa daí é feita de palha. Essa congregação é feita com palha, é de coco. Pode mais. Aí também é a mesma congregação. Aqui foi eu. Quer voltar um pouquinho? Eu estava mais novo. Agora eu sou meio otário. Ali nós estávamos fazendo evangelismo e o dia da Bíblia em Bragança do Pará. Pode passar. Outro avivamento. Ali. A praça, como foi inaugurado em 96. Quem conhece as praças de Belém do Pará, ele não conhece essa praça aí. Porque essa daí é no interior. A que eles conhecem é na capital. Mas para chegar na capital é 100 e poucos quilômetros, eu me esqueci quanto que é, 130 quilômetros. Essa praça aí fica, é a antiga Praça do Sapo. Do lado esquerdo tem a Igreja Batista. E o lado direito tem outra rua, que é a Praça da Sem Bíblia, a qual não tem uma notícia que queimaram Sem Bíblia. Do lado direito, a outra Praça da Sem Bíblia.
onde Daniel Bera e Guna Ving, eles tomaram a Bíblia e queimaram 100 Bíblias deles, do lado direito, vai mais. Ali a inauguração dentro da igreja, o dia da Bíblia, vai mais. Ali já no Belém, eu já estava bom o túnel. O rapaz que me levou nessa igreja aí. Segundo ele, é a igreja central do Belém. Porque aí eu não entrei porque não era dia de culto. E eu estava vindo embora também e estava fechada. Olha mais. Ali é o Vale Pedro, aonde eles vinham, levavam sal, açúcar e trocava com mercadoria que vinha do mato, mandioca, verdura, dos índios, voltava e trocava. Isso é no Belém. Ali eu já estava de volta para casa. Já estava no avião de volta para casa. Amém? Chegou o final? Amém? Então, o missionário que eu queria apresentar a vocês, que criou este trabalho de evangelismo da praça, foi o José Maria. Tinha um carrinho dele, qual o carrinho lá? O carrinho que nós andávamos. O José Maria. O pai já comigo tem. Tá bom, deixa depois. Ah, tá vendo? Vê, Magno? Só que era de outra cor. Mas era aquilo ali que nós andávamos. Vinha aqui para essa região todinha. Aqui o Zé Maria consertava, o Zé Maria, entendeu? E era uma bênção. Aí pode fechar. Amém? Amém. Vamos entrar na palavra. João viu uma cidade, né? E disse assim, sobre o novo céu e a nova terra, a qual nós estamos procurando a entrar nessa cidade, a qual foi prometida por Jesus, dizendo que na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas a Bíblia disse bem claro aqui, dizendo que o céu, novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. A Bíblia diz que o corpo, a nossa carne, o sangue, não herda o reino do céu. Já começa por aqui que temos que ser transformados. Se não for transformados, não vamos entrar. Vamos perecer. E João viu essa cidade, a nova Jerusalém de Deus que descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o teu marido. Amém? Amém. Nós vemos que a família realmente representa a igreja. Essa cidade maravilhosa, para entrar nessa cidade, precisamos estar preparados. Diz o verso 3: ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha o 7. Olha o versículo 3, o versículo 10. Diz assim: elevou-me em espírito em uma grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. O versículo 4 desse capítulo diz assim: e Deus limpará nos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Neste momento estamos com o corpo transformados. Vemos o número 7, versículo 7. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que entrar, o Deus será. A Bíblia diz que a terra não existe, o céu não existe, a terra não existe, o mar não existe, porque o resplendor de Deus é que vai brilhar sobre esta terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. No capítulo 22, versículo 3 de Apocalipse, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e o Cordeiro, que é Jesus, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, o Senhor. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem luz do sol, porque o Senhor Deus alumia, e reinarão para todo sempre. Aleluia. Quer entrar nessa cidade? Temos que entrar nessa cidade, e nós temos que preparar. Agora, quem não vai entrar nessa cidade? Versículo 8: mas quanto os tímidos e os incrédulos, e a primeira coisa é crer naquele que enviou, incrédulos, os abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, ou não, fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas nós sabemos que nós somos um povo comprado e remido pelo sangue do Senhor. No capítulo 15 de João, versículo 3, Jesus: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Já no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10, disse assim a respeito, dizendo uma palavra a respeito de guardá-lo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre a todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Quando vim, a igreja já foi arrebatada. Mas para ser arrebatados, precisamos estar enquadrados nesta palavra. Bendito seja o santo nome do Senhor. Nós vemos lá no vale de ossos secos, Ezequiel profetizando, e Deus então falou para ele no verso 3, dizendo assim: e disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia.
Nós vemos o verso 7. Então profetizou como se me deu ordem. E havia um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. Hoje, nos nossos dias, ele estava falando a respeito de Israel, que estava contaminados, como hoje nossa igreja, a igreja do mundo inteiro, está realmente contaminada. O pecado tem entrado. A gente viu o pecado muito do lado de fora, mas tem penetrado na igreja. Então está comparando, está caminhando para um vale de ossos secos. E diz que quando ele afastou, ele disse: o que vejo muitos ossos, e vejo sequíssimo. A água sumiu do corpo. O corpo de Cristo precisa ter água da palavra, água viva. Jesus disse: se vós beber da água que eu vos dou, nascerá uma fonte de água viva, e correrão dos ventres, e ainda saltará para a vida eterna. Maravilha, hein? Que bênçãos! Vamos chegar lá? Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Agora, onde está o primeiro osso que precisa se ajuntar para a igreja ser avivada? Onde está o primeiro osso? Como que vai ser? A qual o inimigo está usando demais para que esses ossos não venham juntar, para a igreja não se avivar. Mas o nosso Deus está no controle para que nós possamos avivar. Olha o primeiro osso que precisa se ajuntar. E disse assim: e quando Deus adormeceu Adão, ele olhou para Adão, no capítulo 1, verso 6, 26, disse a palavra que Deus formou o homem e fez machos e fêmeas, e colocou-o no jardim para cuidá-lo. Fez machos e fêmeas, estava no jardim. Mas ele olhou para o homem, parecia que não tinha sentido. Eu vou fazer uma companheira. E quando Deus adormeceu Adão, Adão dormiu, adormeceu, ele foi e tirou do lado uma costela, e quando chegou, entregou Adão. Adão, o que Adão disse? Disse assim, ó: e disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Ali fundiu duas criaturas que Deus criou, fundiu um no outro. E ali então nasceu uma comunhão, um para com o outro. Nós vemos que a esposa, lá no Apocalipse, disse que a esposa, que ela descia adereçada como esposa ataviada para o teu marido. Por causa disso que a Bíblia diz: maridos, amai as vossas esposas, entregai por elas.
Quando você vê uma esposa bem dedicada, do tipo que ela tiver, a mulher é construída do homem, porque os dois foi feito por Deus. Mas na hora que ele fundiu, diferente, agora ele espera de Deus e a mulher espera dele. A mulher espelha no marido e passa para os teus filhos. Ensina os teus filhos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por causa disso que é difícil viver a dois, porque cada um teve um pai diferente, uma mãe diferente, com a criação diferente, bate um contra o outro. Até hoje eu luto, tenho lutado para combater muitas coisas que meu pai e minha mãe me passou para mim. Porque a criança, desde quando do ventre, ela já começa a aprender. Com 7 anos, ela concretiza. O que pegou, fica gravado. O pai é o espelho da família. A mãe pega, forma a esposa formada no homem, para que ela passe para os seus filhos. E a igreja? Como é que fica a igreja aí? Louvado seja o santo nome do Senhor. Como que nasceu a igreja? Sendo que realmente Jesus disse, entregai a esposa como Cristo, não, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Entregai a sua vida pela esposa, porque Cristo se entregou para a igreja. Quando Cristo morreu, que estava pendurado no madeiro, José de Arimateia, é isso mesmo, foi até a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Quando chegou a Pilatos, Pilatos disse, mas já está morto. Está morto. Se quisesse tirar antes das 18 horas do sábado, tinha que estar morto. Vai e confere. Foram conferir, ele estava morto. Quebrou a perna do que estava à direita, quebrou a perna daquele que estava à esquerda para morrer. Mas quando chegou em Jesus, Jesus já estava morto. Jesus já tinha falado, dado brado, eis aqui eu entrego o meu espírito. Então cumpriu aquela palavra que não pôde quebrar as suas pernas, porque nem o osso o profeta disse que não quebraria. Aleluia. Mas aqueles soldados que foram conferir, mas será que está morto mesmo? Para cumprir uma palavra, ele foi ao lado, atravessou uma lança, e nessa lança que atravessou em Cristo, veio água e sangue. Aleluia. A água da palavra, a vida da igreja está na água. O sangue que derramou é a redenção, para saltar da morte para a vida. Deus tem te dado um dia para você viver. Que dia é este? O dia que Deus te deu para você viver foi desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Quando você chega na campa fria, na sepultura, chegou a noite, quando ninguém mais pode fazer nada. É o último dia seu. O seu dia terminou, chegou a noite.
dali é a sua alma e Deus. E a Bíblia diz bem claro que o corpo, o pó volte à terra o que o era, e o espírito volte a Deus o que o deu. Louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. Então nasceu a igreja. É por causa disso que nós estamos aqui hoje, alimentando dessa palavra que é água viva. E precisamos ter uma transformação desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, para cumprir aquela palavra que disse, Jesus disse: saltará da morte para a vida. Quando você vê um morto, morreu, acabou. Aos olhos humanos, acabou, morreu. Mas a Bíblia diz que nós saltamos da morte para a vida eterna. Ele disse uma palavra dizendo: água viva. Se você beber esta água você terá sede. Mas se eu te der a água que eu te der, dela nascerá um rio de água viva, e ainda fará você saltar para a vida eterna. Nós não podemos viver regaladamente, porque hoje nós somos igreja comprada com sangue precioso de Jesus, que não foi com ouro e nem com prata que foi transformado a nossa vida, a nossa maneira de viver, nem pelo ensinamento de nossos pais, que não passaram, mas foi pelo sangue de Jesus. Deus abençoe cada um de nós, para que nós cumpra esta palavra. Ele disse: naquele dia enxugarei toda lágrima. Vamos só repetir o versículo aqui, os 3 versículos, que disse aqui no capítulo 21: bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que nós possamos estar enquadrados nesta palavra, guardar as profecias deste livro, que diz assim: o novo céu e a nova terra, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já a primeira céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi as cidades, a nova Jerusalém de Deus, que desce de Deus que desce do céu, adornada, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Que Deus abençoe. Que o Espírito de Deus continua falando em nossos corações. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos colocar então sobre os pés, orar ao Senhor agradecido pela bênção, pela vitória.